restante do final do Decálogo, nós estamos falando de alguns mandamentos que mostram como Deus se preocupa com o outro, com o próximo. E isso é um tiro no pé de muita gente que vem tentando construir uma espiritualidade baseada em si mesmo, amparados por uma teologia chamada de teologia da prosperidade, aonde Deus só existe e a razão da existência de Deus está tão somente no meu bem-estar, no meu benefício. É Deus para me dar uma condição melhor de saúde, é Deus para me dar uma condição financeira melhor, é Deus para me dar um lugar no estacionamento quando o estacionamento está lotado. Os últimos 5 mandamentos vêm para nos mostrar que Deus se preocupa conosco, sim, mas também se preocupa com o outro. E a medida da bênção dele por minha vida e do cuidado dele por minha vida é o mesmo cuidado e a mesma medida que ele usa para o cuidado das pessoas que estão ao meu redor. O 8º mandamento revela que Deus valoriza a propriedade particular e o direito de poder guardá-la em segurança. Não furtem. Deus está dessa maneira dizendo: eu sou o doador de muitas bênçãos, de muitas propriedades, de muito dinheiro, eu sou o doador de todas as coisas. E é o Senhor quem distribui todas as coisas, por isso a gente não deve furtar, a gente não deve se apropriar do que Deus deu ao outro. Isso é prova concreta da vida. Em primeiro lugar, a insatisfação com aquilo que Deus tem dado. O verbo furtar, que vem do texto hebraico ganav, refere-se à prática de tomar algo que não pertence a você, tudo sem a devida autorização. Você pode tomar o que é do outro se há autorização, se há permissão do outro, mas quando não há permissão, quando não há autorização, isso é ganav, é apropriação indevida. O verbo ganav é usado na Bíblia para referir-se ao furto de propriedade, de bens e até mesmo de pessoas. Existe uma utilização desse verbo referindo-se ao sequestro de pessoas. Eu não posso me apropriar até mesmo do sequestro de algumas pessoas. E isso acontece nos nossos dias, quando alguém deseja receber dinheiro em troca de outras pessoas, quando eu roubo a esposa do outro, ou quando uma mulher rouba o marido do outro. É uma espécie de sequestro de ganav que Deus entende como furto com o que é seu. Satisfaça-se com aquilo que Deus lhe deu e permita que o outro se satisfaça inteiramente com o que Deus deu ao outro. O verbo ganav é utilizado na Bíblia ainda para o ato de enganar o outro para obter benefício próprio. Sabe aquele negócio do jeitinho, das minhas palavras, malandragem, que é típico de muitos estados brasileiros e de muitas famílias, para simplesmente levar vantagem. Curioso. Num primeiro momento a gente vai se distanciando de um mandamento simples e objetivo como esse: não furtarás. Num segundo momento, a gente começa a gostar desse negócio e o avesso desse mandamento começa a ser a ordem em vigor. Os malandros vão sendo vistos como gente esperta, como gente a ser imitada. Bobagem. A Bíblia diz de maneira contundente: não imite o ímpio, não imite aquele que não tem piedade, aquele que não ama o Senhor. Sabe por quê? Porque embora ele tenha uma trajetória de glória num primeiro momento, o fim dele é a destruição, é a ruína. Portanto, não olhe apenas para a trajetória de um ímpio, de um corrupto,
Enquanto ele se encontra na glória, perceba a vida dele como um todo, o final é ruim. O fim é de destruição. Apegue-se aos mandamentos de Deus e faça valer esses princípios na sua vida. O verbo ganav tem como sujeito, em qualquer uma das suas expressões, a figura caracterizada de um ladrão. Por mais que a gente não goste desse tipo de título, ganav pressupõe exatamente isso. Se de alguma maneira, em alguma forma, em alguma medida, eu me aproprio de algo, seja o que for, que não me pertence, que não me é de direito, isso me caracteriza como sujeito ladrão. Seja qual for a medida, seja qual for a intensidade. Ganav, furtar, está sempre presente no plágio intelectual ou no artístico, no ato de colar na prova, na prática de assinar a presença no lugar do outro, na compra de títulos acadêmicos, na produção ou compra de produtos falsificados, na decisão deliberada de não pagar uma dívida. Uma coisa é a gente não pagar uma dívida porque a gente não tem dinheiro, porque a gente está vivendo um momento terrível, não há condições de cumprir o que a gente se propôs a cumprir. Outra é a gente ter condições de pagar uma dívida e dizer assim, não, eu não vou pagar, porque depois de 3, 4, 5 anos, eu pago apenas 10% dessa dívida. Ganav. No recebimento de benefícios indevidos, eu me lembro uma vez de um casal que me procurou dizendo, queria muito que você celebrasse a nossa cerimônia de casamento. Eu falei, ótimo, que joia, vai ser um prazerzão mesmo. Quando é que vocês vão se casar no cartório? Um olhou para o outro e disse, na verdade, a gente não estava pensando em nos casarmos no cartório. Eu disse, por quê? Porque ela tem um benefício do casamento anterior, e se ela se casar oficialmente, o que acontece? Ela perde o incentivo de Deus para o nosso casamento. Esse não é incentivo de Deus, não. Isso é benefício indevido. Isso é sangramento de alguém. Alguém está pagando uma conta que não deveria pagar. É ganav, é furto. Na alteração de notas para reembolso. Como é comum esse negócio da gente pedir a nota para alguém, num posto de gasolina, num restaurante, o pessoal perguntar assim para a gente, em que valor vai ser a nota? Tem gente até que estranha quando a gente diz, no valor da nota. Verdade, é isso mesmo, só isso. Como se a gente estivesse dando um passo de bobo, de tolo, perdendo uma chance, uma oportunidade de tirar um pouco mais de dinheiro da empresa, por exemplo. Na alteração de balancetes financeiros, para poder pagar um pouco menos de imposto, e assim por diante. No desvio de verbas públicas, no superfaturamento do orçamento e na sonegação direta de impostos. A gente acabou de ver. Nós, juntos, sangramos os cofres públicos em 28% de toda a arrecadação. São 501 bilhões de reais. Apenas 10% disso corresponde ao que os políticos corruptos roubam por aí. Não furtarás. É um mandamento contundente contra os empregadores fraudulentos. Existem muitas aplicações de ganav. Eu queria apresentar 4 para vocês. Em primeiro lugar, é um mandamento contundente contra esses empregadores fraudulentos.
O texto de Tiago, capítulo 5, verso 4 diz: vejam, o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos e que vocês retiveram com fraude, está clamando contra vocês. O salário que vocês retiveram com fraude dos trabalhadores que serviram vocês está clamando. Está clamando. A grande questão aqui é clamando a quem? A quem essa injustiça sobe? O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Muitos empregadores veem nas oportunidades mais variadas de reter um pouco mais de dinheiro uma bênção de Deus, quando na verdade são uma maldição para si e para a sua própria família, porque o clamor dos empregados vai subir ao Senhor, e assim que subir ao Senhor, vai descer em forma de juízo sobre a nossa vida. Não tenham dúvida, não tenham dúvida, o nosso Deus é um Deus justo, e é um Deus que se sensibiliza diante do oprimido, e quando Ele vê alguém sendo oprimido e clamando por Ele, Ele ouve e responde. Foi exatamente o que aconteceu com o povo dele nas terras do Egito. Foram mais de 400 anos vivendo sob dura escravidão. O povo clamou a Ele, Ele veio, interviu e libertou o povo dele do faraó. Muitos de nós, sem nos atentarmos para isso, temos assumido a postura de faraós diante dos nossos empregados, tirando o lucro deles, tirando a parte que lhes era devido. Cuidado, essa não é uma palavra de repreensão simplesmente moral, mas de amor por você. Cuidado, cuidado, porque Deus ouve o clamor dos injustiçados, inclusive o clamor daqueles que não sabem pelo que clamar. Alguns empregados não sabem do que os seus patrões estão fazendo, mas o que é que sobe para o Senhor? O fato de que o dinheiro dele começa no dia 1 e termina no dia 20. E quando ele diz assim: Senhor, está faltando, não era para ser assim, por favor, me abençoa. Ele conhece as razões pelas quais o dinheiro não está chegando. E é aí que a gente entra com responsabilidade nessa história. Quando empregadores se revelam fraudulentos, quando fazemos uso da fragilidade das pessoas para pagarmos abaixo do que devemos pagar a elas. A gente sabe que o piso normalmente daquele funcionário é X, mas o Brasil está vivendo uma fase tão difícil, tão dura, e então a gente faz uma proposta indecente para sangrar o sujeito, para que de alguma forma sobre um pouquinho mais no meu orçamento e na minha conta. Ganave. Quando deixamos de recolher os benefícios que são devidos a eles, e muitos dos nossos funcionários não sabem disso, e a gente vai sonegando ISS, FGTS, eles podem não saber, mas o Senhor sabe. A dor deles chega ao coração do nosso Deus. O mesmo Deus que manifesta e declara amor por você, é o Deus que declara amor pelo outro, pelo próximo, por aqueles a quem de vez em quando a gente faz sangrar. Quando nos omitimos diante de aumentos legais e novas leis geradoras de benefícios. Ninguém está sabendo, eu fico quieto. Eu sei, a portaria já baixou, o sindicato já me passou a informação, mas enquanto o meu pessoal não reclama, não se articula, não ameaça a greve, eu vou levando. E é o meu jeito de fazer o meu caixa.
de me provisionar. Bênção de Deus, bênção nada. O que a gente está atraindo para a gente é juízo. E no tempo certo, o Senhor que tudo vê, exerce o seu juízo. Não furtarás é também um mandamento contundente contra os funcionários infiéis. Ai, que bom, agora passou a bola para o outro lado. O pessoal que tem empresa agora pode respirar. O problema é que tem alguns que são, ao mesmo tempo, empregadores e são funcionários. Vai apanhar de tudo quanto é jeito hoje. Eu também. Tito, capítulo 2, de 9 a 10, diz assim: ensine os escravos a se submeterem em tudo a seus senhores, a procurarem agradá-los, a não serem respondões e a não roubá-los, mas a mostrarem que são inteiramente dignos de confiança, para que assim tornem atraente em tudo o ensino de Deus, nosso Salvador. Esse texto de Paulo a Tito conta algumas coisas que o próprio Deus espera de nós como funcionários. Em primeiro lugar, submissão. Submissão. Submetam-se em tudo aos patrões de vocês, aos empregadores de vocês. Ah, Renato, mas você não conhece meu patrão. Ah, porque você não conhece o traste. Você não conhece a megera. Não importa. É um exercício de espiritualidade eu me submeter àquele que está numa posição de liderança sobre mim. Agora, se você não tem condições de se submeter a essa liderança, porque essa liderança exige de você passos e posturas imorais, indecentes, considere seriamente a possibilidade de deixar esse lugar de trabalho. Ore a Deus para que Ele te dê uma outra oportunidade. Saia desse ambiente. Mas o princípio serve o tempo todo. Submetam-se. Deus também exige de nós, como funcionários, como empregados, excelência. Procurem agradá-los. Deus espera que a gente faça o que está às nossas mãos com esmero, de tal forma a cativar o coração daqueles que nos remuneram no final do mês. Lealdade, não serem respondões. Essa palavra bíblica, respondões, é muito interessante, porque ela não tem nada a ver com esse negócio de ficar na discussão, no blá blá blá. Respondões aqui tem a ver com aquele sujeito que na hora da reunião não manifesta o seu descontentamento. O chefe diz assim: esse é o plano, alguém tem alguma coisa contra, alguém tem alguma coisa a dizer, e o sujeito não fala absolutamente nada, fica caladinho. Termina a reunião, no corredor, ele já cola em um e diz assim: não gosto do que ele disse. Não falei porque assim, não gosto de tumultuar a reunião. É um sabotador, o resmungão é um sabotador do seu líder. Você é um cristão? Você é um discípulo de Jesus? E tem algo para dizer ao seu chefe? Diga ao seu chefe. No tom certo, na hora certa e com toda a clareza necessária. Diga. Mas não sabote a liderança daqueles que estão acima de você. Isso é roubar a dignidade deles. Isso é se apropriar do direito deles de ouvir o que você tem a dizer a respeito deles mesmos. Honestidade, não roubá-los, em hipótese alguma, não roubá-los. Integridade, o texto diz, inteiramente dignos de confiança. O que Deus espera de nós como discípulos de Jesus é que a gente seja visto como aquele tipo de gente que, quando eu digo assim, eu posso confiar em você, essa pessoa diz sim e pode contar. Você vai estar por aqui às 8 horas? Sim, eu vou estar aqui às 8 horas. E ele aparece. Você vai cuidar disso na minha ausência?
E eu digo, sim, descanse, pode sair de férias. E eu assumo inteiramente a responsabilidade na medida em que eu me comprometi. Tudo isso, submissão, excelência, lealdade, honestidade, integridade, para que assim tornem atraente o ensino de Deus. Agora há pouco a gente acabou de refletir um pouco sobre a profissão de fé e o batismo de algumas pessoas, e eu afirmei que a fé cristã é uma fé pública e não secreta, porque Deus deseja usar a nossa vida para influenciar com o amor de Deus a vida de outras pessoas. Agora, à medida em que eu professo a minha fé, a minha vida está exposta, e as pessoas estão olhando para mim e procurando pontos de contato entre eu e o Deus que eu proclamo através dos meus lábios. Definitivamente, essa não é a palavra a gerar um peso desnecessário sobre a vida de nenhum de nós, porque nenhum de nós aqui tem condições de corresponder 100% às leis de Deus. Nós somos imperfeitos, como aqueles que não são discípulos de Jesus também são imperfeitos. Mas existe algo que nos diferencia. Nós queremos ser íntegros. E quando nós erramos, nós nos arrependemos. Integridade passa por isso também. Às vezes você não faz o que era esperado de você, mas ter a coragem de dizer para o seu superior, eu não fiz, me perdoe, é sinal de alguém comprometido realmente e profundamente com Jesus. Como trabalhadores furtam seus empregadores nos Estados Unidos, bom, pelo menos agora a gente vai conversar sobre algum assunto fora daqui. Esses números, graças a Deus, não são brasileiros e não tem absolutamente nada a ver com a nossa dinâmica de vida. Trabalhadores admitem que de cada 8 horas de trabalho são utilizadas para atividades não relacionadas ao trabalho, 3 horas. 3 horas. 3 horas das 8, eu roubo, fazendo outras coisas que me dão prazer, brincando, navegando na internet. Dessas 3 horas diárias, 44% é gasto navegando na internet, Facebook, WhatsApp, LinkedIn, YouTube, dentre outras coisas. O restante, conversando com os amigos, batendo papo, tomando um cafezinho e contando dos vídeos que a gente assistiu no YouTube, das postagens que alguém fez, do outro que está viajando de novo. Você percebeu como o outro está viajando de novo? Ele comprou um carro novo, você viu? Ainda, 23,4% é gasto se socializando com os companheiros de trabalho, conversas fiadas, brincadeiras. 60% das compras online são feitas durante o período em que as pessoas estão em horário de trabalho. 60% de todas as compras são feitas durante o horário de trabalho. E cá entre nós, a gente não compra um televisor rapidinho, né? Demora. A gente não compra um bem sem se certificar do site que a gente está visitando, sem fazer algum tipo de pesquisa, vai tempo. Isso é lesar o nosso empregador. 65% dos vídeos no YouTube são vistos durante as horas regulares de trabalho ao longo da semana. Você está ficando tão assustado quanto eu? 760 bilhões de dólares por ano são gastos com horas de trabalho surfando na internet. Maior índice de corrupção no mundo. Surfadinha cara, hein? Que a gente não julga ser algo tão complicado, até que um dia a gente vira patrão. E a gente passa pela sala de alguém e diz assim, não é possível, eu estou me desdobrando, eu estou derramando o meu suor, estou trabalhando de 12 a 14 horas por dia, e esse sujeito que trabalha comigo, está brincando no Facebook, está assistindo um videozinho na internet.
está acessando pornografia, enquanto eu ralo. Não furtarás. É também um mandamento contundente contra alguns sacerdotes gananciosos. E como tem gente por aí no meio da religião, fazendo um bom pé de meia, usurpando o que não é deles, para poder fazer o seu. Jeremias capítulo 6. É uma palavra dura do Senhor contra esses religiosos, contra esses sacerdotes gananciosos. Profetas e sacerdotes, igualmente, todos praticam o engano. Ficarão eles envergonhados da sua conduta detestável? Eles ficam envergonhados? Não. Eles não sentem vergonha alguma. Nem mesmo sabem corar de vergonha. Nem quando eles tentam ficar vermelhos para mostrar algum tipo de humildade, conseguem. Cara lavada. Portanto, cairão entre os que caem, serão humilhados quando eu os castigar, declara o Senhor. Essa foi a transcrição da palavra de um pastor evangélico em rede nacional, tentando roubar o que não é dele, se apropriando de maneira indevida do dinheiro de outras pessoas. Preste atenção. Eu vou liberar sobre a sua vida a unção da prosperidade e da riqueza. E lhe garanto que num período de 6 meses, de hoje até o dia 4 de janeiro de 2010, todas as promessas que Deus fez para a sua vida e ainda não foram cumpridas, todas elas serão cumpridas em 6 meses. Mas para isso, você precisa depositar nessa conta que aparece embaixo no seu vídeo a quantia de R$900. Uma bagatela perto do cumprimento de todas as promessas. Por que R$900? Você perguntaria. Porque estamos em 2009. Fosse 2008, seriam 800. Fosse 2007, seriam 700. Entendeu? Em rede nacional, ganave, ladrão, tomando para si de maneira indevida o que não é seu. Essa injustiça, da mesma forma, vai subir aos ouvidos do Senhor. E no tempo certo, o Senhor vai exercer o seu juízo. Tenham certeza disso. Se você é uma dessas pessoas que já se sentiu lesada em outras igrejas, em outras comunidades, e por líderes religiosos usurpadores, descanse. Descanse. O dinheiro que você deu com um coração puro, esperando que esse dinheiro contribuísse para a glória de Deus. Descanse. No tempo certo, o Senhor tomará as providências contra essas pessoas. Em último lugar, não furtarás é também um mandamento contundente contra os discípulos avarentos. Primeiro, contra religiosos gananciosos. Agora, contra discípulos de Jesus,
avarentos, que vivem com um escorpião dentro do bolso, com generosidade curta, com visão limitada a respeito da importância do investimento no reino de Deus. Malaquias capítulo 3, versículos de 8 a 10, diz o seguinte: pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam: como é que te roubamos? Como assim nós roubamos a Deus? Isso é possível em alguma forma, em alguma medida? Deus, nunca coloquei as mãos no bolso de Deus, nunca. Não. Não. Como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A mesma maldição dos empregadores fraudulentos que nós temos nas nossas mãos pertencem a Deus. Ele é o dono de todo ouro e de toda a prata. Em segundo lugar, Deus pediu 10% de tudo quanto recebemos dele, como expressão de nosso reconhecimento e gratidão. Olha, tudo o que você tem eu estou dando para você, mas eu peço 10% para que a 10ª parte seja utilizada para manifestar a sua gratidão. A sua gratidão. Não basta simplesmente dizer muito obrigado. Quando a gente retém os dízimos e as ofertas, o que a gente está dizendo é: a minha relação com o dinheiro é mais importante do que a relação com aquele que me concedeu os recursos. Terceiro lugar, a 10ª parte do que temos deve ser administrada pela liderança da igreja para viabilizar a missão. Não sou eu que administro os meus recursos, o meu dízimo e as minhas ofertas eu entrego para que um outro administre. Mas eu não posso administrar? Pode. Os 90% que estão nas nossas mãos. Os 90% devem ser administrados para a glória de Deus, de acordo com a nossa visão, de acordo com a nossa obediência, tudo visando a glória de Deus. Os 90 restantes devem ser administrados por nós, de tal forma que Deus também seja glorificado nisso. A entrega de nossos dízimos e ofertas manifesta também, por último lugar, a nossa confiança na provisão de Deus. Quando eu entrego uma parte dos meus recursos, eu estou dizendo: aquele que me deu esse mês é o mesmo que vai me dar no mês que vem. E eu não preciso guardar com voracidade animal os recursos com medo do futuro. Eu sei em quem eu tenho crido, e Ele é forte o suficiente para prover as minhas necessidades nos meses que virão. Qual a pena para a transgressão do 8º mandamento como um todo, em todas as áreas que a gente viu? O texto de Êxodo nos conta algo interessante. Se alguém roubar um boi ou uma ovelha e abatê-lo ou vendê-lo, terá que restituir 5 bois pelo boi e 4 ovelhas pela ovelha. Não basta um pedido de perdão, não basta um sentimento de tristeza, é necessário restituição. Você roubou um boi do seu funcionário, devolva 4 vezes mais. Você roubou algo do seu funcionário, do seu empregador, devolva 4 vezes mais. Restituição 4 vezes mais. Em tudo. Eu sei
que você deve estar imaginando, porque foi exatamente o que eu pensei sobre as minhas dívidas. Esse negócio ficou pesado para mim, mais pesado do que você possa imaginar. E a pergunta é: se cada furto que você cometeu ao longo de sua vida desse origem a um escrito de dívida, a um processo legítimo e legal, quanto pesaria a soma desses escritos de dívida sobre você e sobre mim? Não vou responder por você, eu vou responder por mim. Seria insuportável. Porque ao longo da minha vida, eu tenho sido um grande usurpador. Em todas as áreas. Em todas as esferas. Se eu tivesse que pagar tudo que eu devo às pessoas a quem eu lesei, eu não teria condições. E você também não teria condições de fazer isso. E se a gente terminasse a mensagem aqui agora, nós voltaríamos completamente entristecidos e angustiados para casa, com uma culpa do tamanho de uma melancia gigante sobre a cabeça. Mas a mensagem não termina por aqui. A boa notícia é que existe o Evangelho para nos libertar dessa culpa. Colossenses capítulo 2, versículo 13 diz: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou em Cristo. Ninguém teve que pagar absolutamente nada, ninguém teve que dar 4 vezes mais, ninguém, nada. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. A morte de Jesus na cruz e a apropriação do perdão que vem daquela cruz nos liberta de toda a culpa. Toda. O que Jesus está dizendo para a gente hoje: você está consciente da sua culpa? Em qualquer das esferas mencionadas aqui, qualquer. O que Ele está fazendo diante de nós agora é pegar cada um desses escritos e ir rasgando, jogando fora. E depois do último escrito de dívida sendo rasgado e jogado fora, Ele está dizendo assim: você está livre. Livre. Está dando para entender por que é que um cristão precisa de Jesus? Porque um cristão tem consciência dos seus erros e da necessidade urgente, premente de alguém que pague as suas dívidas. Ele pagou a minha dívida e Ele pagou a sua dívida também, seja ela qual for. Está pago. Tudo. Tudo pago. Você consegue se imaginar devedor pra caramba num banco, uma quantia que você não tem condições de pagar? De repente você entra no banco tentando conversar com gentileza para encontrar o meio, uma forma de pelo menos continuar a sua vida, e alguém segura a tua mão e diz assim: você está falando de que dívida? E você insiste: não, eu tenho uma dívida com o banco, ela é monstruosa, eu vim aqui para negociar. E a pessoa diz: que dívida? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ah, encontrei o seu nome. Mas há uma assinatura com
caneta vermelha dizendo: foi pago. Foi pago. É exatamente o movimento de Jesus que desperta do nosso coração verdadeiro arrependimento. Verdadeiro arrependimento. E quais são as evidências de um arrependimento verdadeiro, diferente do remorso que normalmente a gente sente? Certa vez Jesus conversou com um sujeito muito complicado, que havia feito ganave durante muito tempo ao longo da vida. Um verdadeiro ladrão que trabalhava para o governo. E Jesus disse: eu quero comer na tua casa. Eu quero sentar na tua mesa, sem nenhuma cobrança, nenhuma. Com todas as pessoas ao redor perplexas com aquele movimento de graça e de amor, e ele dizendo: eu quero ir para a sua casa, eu quero comer na tua mesa. No meio daquela refeição, o constrangimento no coração de Zaqueu foi tão grande, que ele levantou-se da mesa e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus pediu que ele devolvesse 4 vezes mais? Está pago, Zaqueu. Está pago, você não precisa fazer mais absolutamente nada. Mas é como se ele dissesse: eu quero. Eu quero. Pelo constrangimento gerado, eu quero. Eu vou procurar as pessoas a quem eu lesei. E eu vou restituí-las. Eu quero. Você não precisa fazer mais nada. Está pago, ok? Todas as tuas dívidas, na cruz, todas. Mas imagine só como seria maravilhoso você procurando algumas pessoas a quem você furtou, para dizer: eu fui constrangido pelo amor de Jesus, e eu quero te restituir pelo mal que eu te fiz. Alguns desses movimentos evidenciam verdadeiro arrependimento. Concluindo, gente, a questão não é se você transgrediu o 8º mandamento ou não. Isso é óbvio, não é? Eu acredito que tanto para você quanto para mim. Mas a questão é se você já se apropriou do perdão oferecido por Cristo ou não. Você vai continuar com essa dívida para pagar? Você vai continuar com esse sentimento de culpa? Por quê? Renda-se a Jesus e aceite o perdão que vem dele. E viva livre, completamente livre das suas dívidas. Em segundo lugar, a questão não é se você sente remorso por ter transgredido o 8º mandamento, mas se está evidentemente arrependido diante de Deus. Permita que o constrangimento gerado pelo amor de Jesus gere algumas evidências. Ah, mas que evidências? Qual é o número? São 4 ou pode ser 3 vezes? Está pago. Você não tem que cumprir mais exigência nenhuma. Deixe brotar no seu coração algumas evidências que mostrem o quanto o amor de Jesus é valioso para você. Em último lugar, a questão não é se você acredita na importância do 8º mandamento ou não, mas se deseja ser moldado a partir de agora por ele ou não. Você quer? Deseje isso.
pelo constrangimento percebido no sacrifício de Jesus na cruz por você. E com isso a gente vai começar uma mudança dentro da gente, uma mudança dentro da nossa casa, uma mudança no nosso ambiente de trabalho, uma mudança na nossa cidade, uma mudança no nosso país. Não adianta a gente esperar que as coisas aconteçam de fora para dentro. É necessário que uma pedra seja lançada no meio do lago, toque primeiro a água, e depois, através de algumas ondas, influencie os lugares mais distantes. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Converse com Jesus acerca do que Ele falou ao teu coração hoje. Certamente há o que responder para Ele. Eu quero te oferecer a oportunidade de fazer isso com tranquilidade.